Olá, hoje a gente vai falar de um dispositivo fascinante, não tão novo, é antigo, mas porém muito eficiente, que é o sistema de turbocompressão nos motores de combustão interna. A gente consegue aumentar muito a potência sem acrescentar muito peso com esse adicionamento desse dispositivo. Vamos lá. Então, nos motores de combustão interna, né, nós temos aqui o sistema de admissão. Esses motores são alternativos, né? O pistão te faz um movimento sobe e desce dentro do cilindro. E agora, para começar o ciclo aqui no tempo de admissão, a válvula de admissão se abre, o movimento descendente do pistão cria um vácuo que faz com que essa mistura seja induzida para o interior do cilindro. E essa mistura passa pela abertura entre a válvula e a sua sede, né? E uma grandeza que serve para avaliar como é que está sendo feito esse preenchimento de mistura no cilindro, né, é a eficiência volumétrica, que nada é mais do que a razão entre a massa que está sendo induzida para dentro do cilindro real e a massa que cabe dentro do cilindro, naquela densidade, né? Quando eu pego a densidade e multiplico pelo volume, eu tenho a massa. E aí todos esses componentes do sistema de admissão, né, filtro de ar, a válvula borboleta, o coletor de admissão, né, com toda a sua perda de carga que acontece ali em função do atrito, do escoamento, porque o líquido tem viscosidade, a rugosidade da tubulação, né, tudo isso causa perda de carga, dificultando também a admissão dessa mistura. E além também da restrição aqui provocada pelo curto espaço, né, entre a válvula e a sua sede. Todos esses problemas, né, vão fazer com que a nossa eficiência volumétrica seja diminuída. Mais recentemente, né, muitos avanços foram obtidos nessa área e os preparadores, aí, super preparadores, né, chegam a afirmar que conseguem em um carro, em um motor naturalmente aspirado, obter essa eficiência um pouco acima de 100%, né? Isso aí vai de encontro ao conceito de eficiência, mas eles afirmam, tá certo? Outra coisa que a gente tem que ver é que nos motores do ciclo Otto, por questão de eficiência e também de limitar emissões, os motores do ciclo Otto sempre buscam trabalhar na razão estequiométrica, que é a razão ar-combustível, que permite a combustão total do combustível que é inserido, certo? Se você adiciona mais ar, você torna a mistura pobre. Se você adiciona mais combustível, você torna a mistura rica. Com a mistura rica, aquele ar não vai ser capaz de efetuar a combustão completa da mistura. Vai sobrar hidrocarbonetos e outras coisas que não foram oxidadas, né? E por outro lado, quando você tem a mistura pobre, você diminui um pouco a sua potência e talvez você não alcance aquele rendimento desejado, né? Então, busca-se sempre trabalhar em torno da razão estequiométrica ar combustível, que nos motores diesel e gasolina elas giram em torno de 15 partes de ar para uma parte de combustível. Então vamos tentar um pouco mais de potência, né? O que é que a gente pode fazer? A gente pode colocar um compressor aqui no sistema de admissão, para que em vez de ele vir com a pressão atmosférica, a gente conseguir colocar bem mais ar aqui dentro, porque esse compressor vai aumentar essa pressão para que uma massa maior de ar entre no nosso cilindro. Porém, o compressor, né, pelo trabalho realizado aqui, ele vai aquecer essa massa de ar. Vamos fazer umas contas aqui, vou adiantar alguns conceitos e para a gente ver a questão da temperatura, de quanto vai ser o aumento de temperatura aqui proporcionado pelo compressor.
Então, ó, o nosso problema aqui, exemplo, vai ser o seguinte. Boost é o ganho, né? O ganho de pressão que a gente está buscando. Digamos que nesse caso, um exemplo aleatório, eu queira colocar mais 14,7 psi. Veja que a gente está utilizando unidades do sistema inglês, né? É bom porque a gente pratica um pouco. Então eu quero colocar 14,7 libras por polegada quadrada a mais dentro do meu cilindro, que é o boost. A minha temperatura ambiente é de 75 graus Fahrenheit. E aí eu vou calcular a razão de pressões. Ou seja, a minha razão de pressão, pressure ratio, é igual o boost que eu quero adicionar, 14,7, mais a pressão atmosférica dividido pela pressão atmosférica. Então aqui eu vou ter exatamente uma razão de pressões igual a 2, porque o meu boost é exatamente igual à pressão atmosférica, que eu quero ter um bar a mais, nesse caso de pressão no meu cilindro. Então, ó, existe uma fórmula empírica para dar a temperatura de saída aqui do compressor, né, quando o compressor é 100% eficiente, que é esta equação aqui. Então vamos fazer o cálculo aqui. Então, ó, com a temperatura ambiente de 75 graus Fahrenheit, fazendo essa soma aqui, chega a 535. A razão de pressão é 2, então eleva isso aqui e vamos fazer a conta para a gente verificar que a temperatura de saída aqui no compressor 100% eficiente, ou ideal, é de 191 Fahrenheit, que corresponde a 88 graus centígrados. Então, ele pega ali nos 20 e poucos, né, temperatura ambiente, e eleva para 88 graus centígrados. A gente sabe, né, que tudo na vida real não é 100% eficiente, né? Aqui está estou adiantando um gráfico de um compressor. Nessa região aqui, mais central, verde, tem uma linha imaginária aqui que seria o 100% eficiente. Todas essas outras linhas aqui definem ilhas de eficiência, e a gente vê que a eficiência aqui vai aumentando da extremidade para o centro, né? E observe que quanto menor a eficiência, mais quente vai ser o ar que vai sair desse compressor. Só adiantando aí, daqui a pouco a gente estuda esses gráficos de turbocompressores, tá certo? Mas vamos continuar com a nossa conta. Aqui está a temperatura de saída. Agora vamos pegar um compressor aí que tenha 75% de eficiência. Então vai ser essa equação aqui, né? Aqui o intervalo de temperaturas, eu vou dividir pela eficiência, né? Vou somar aqui a temperatura de entrada. Dividindo pela eficiência, eu vou aumentar a temperatura que vai sair, né? Então, realizando aqui a conta, 191 menos 75, aqui 75 novamente, nós vamos chegar à temperatura do compressor real, né? 75% eficiente, temperatura de saída de 230 Fahrenheit, que dá 110 graus centígrados. Então, fazendo um diagrama aqui, né, para acompanhar esse aumento de temperatura, nós vemos que com o compressor, né, supondo um compressor ideal, o aumento seria de 88 graus centígrados, né? Como o compressor real, né, ele acresce mais um pouco a temperatura, vamos para 22 graus centígrados. Aqui foi considerada a temperatura adicional devido ao calor proveniente da vizinhança, né, do compartimento do motor, o que acresce mais um deltazinho aqui, e o aumento da temperatura pelo fato da gente ter comprimido o ar, né, passou da temperatura ambiente de 20 e poucos para 116 graus centígrados. Considerando que quando a gente aumenta a temperatura, a gente diminui, né, o Rho, né, a densidade do ar, então a gente tem que dar uma corrigida nisso, porque a gente vai colocar mais ar, mas vai colocar mais ar quente, e o ar quente fica menos denso, a gente não chega a botar tanta massa de ar que a gente deseja ali no interior do cilindro, né? E aí, para resolver esse problema,
a gente pode colocar, né, um outro dispositivo aqui entre a saída do compressor e a entrada da válvula, um intercooler para exatamente retirar esse calor que foi adicionado no trabalho realizado aqui no compressor, né? Esse intercooler é uma coisa bastante eficiente, também ele contribui muito para o aumento da potência, tá certo? Ele pode ser do tipo ar-ar, ou seja, tanto no interior passa o ar que a gente quer resfriar e por outra passagem, né, um fluxo cruzado, aí passa o ar da estrada que o carro está com certa velocidade, para que esse ar resfrie o ar que está no interior do intercooler, né? E também esse intercooler pode ser água-ar, mas na maioria dos veículos não se faz essa opção devido à complicação, né, de você ter um outro sistema de refrigeração, ter um outro sistema com bomba, né, um caso bem mais complicado e sempre opta. Existem as exceções, né, quando você quer uma coisa bem mais eficiente com pouco volume, você opta pelo intercooler água-ar, mas não é a maioria dos casos, certo? Então, ó, no caso aqui, a gente vai ver então quanto que o intercooler retira de calor e a temperatura que isso reflete, tá certo? Então tem uma outra equaçãozinha aqui para a gente pegar a temperatura de saída do intercooler, que seria a temperatura de entrada dele, que seria a de saída aqui do compressor, né? Menos, agora, a eficiência do intercooler multiplicado pela faixa de temperatura aqui, ó, temperatura de entrada menos a temperatura ambiente, que é o máximo, né? Caso ela fosse 100%, ela chegaria nessa temperatura ambiente aqui. Mas não é o caso, né? Então aqui, ó, pegando os nossos dados anteriores, 110 graus é a saída aqui do compressor. Vamos assumir que a gente vai trabalhar com um intercooler de uma boa eficiência em torno de 80%, 110 novamente, temperatura ambiente de 24, né, graus. Aqui a gente já está em graus centígrados, tá certo? E aí nós iríamos ter uma temperatura na saída do intercooler de algo em torno de 41 graus centígrados aqui. E aí, complementando o nosso gráfico, né, nós iríamos subir para 116 aqui, mais o nosso intercooler com 80% de eficiência, conseguiria tirar em torno de 70 graus, para voltar também para uma temperatura, né, em torno de 41 graus centígrados, o que não ia ocasionar uma grande perda devido ao aumento à diminuição da densidade em função desse aumento de temperatura, né? Então, comprova-se aqui que o intercooler, né, ele é quase que indispensável, né, quando a gente quer um eficiente sistema de turbocompressão. E aí, para fechar o esquema, né, do sistema de turbocompressão no automóvel, a gente precisa fornecer energia para o compressor que nós adicionamos aqui, e essa energia mecânica, né, rotativa aqui, ela vai ser fornecida por uma turbina que a gente vai acoplar aqui no mesmo eixo do compressor, e essa turbina vai ser acionada pela energia cinética dos gases de escapamento, né, que vão ser dirigidas aqui para a roda da turbina e posteriormente para o escape para a atmosfera. Essa energia cinética que seria perdida, né, de graça, ela agora é utilizada para fornecer a energia para o compressor. Grande sacada, né? Então, ó, os turbocompressores eles aumentam significativamente a potência do motor com muito pouca adição de peso. Aqui a gente vê um gráfico mostrando isso, né? Aqui nós temos o torque na vertical e aqui na abscissa nós temos a velocidade de rotação e nós vemos o gráfico aqui, ó, naturalmente aspirado. Tem um certo torque e quando a gente coloca o turbo charge, né, a turbocompressão, a gente vê que tem um aumento
significativo aqui no torque produzido, certo? Eu posso adiantar já, aproveitando esse diagrama aqui, ó, que essa demora aqui para acontecer esse torque que a gente quer mesmo, isso aqui a gente vai chamar de turbo lag, tá? É uma demora, né, para que a turbina chegue numa rotação que o compressor possa comprimir ar ali para dentro do cilindro nessa taxa que gere uma saída melhor do motor. E aí a gente vai avaliar agora, né, fisicamente, até a olho nu aqui, uma roda de um compressor, tá certo? Ela tem essa parte central aqui, ó, mais elevada, depois ela tem esse decaimento aqui para a parte de um diâmetro mais externo, tá certo? Isso aí a gente chama desses dois parâmetros aqui em inglês, né? O inducer, que é esse diâmetro menor, tá certo? Ele é conhecido como diâmetro menor também, que é exatamente o diâmetro onde o ar é aspirado para dentro da roda do compressor, tá? Então o inducer ele é responsável por induzir esse ar aqui para o movimento giratório da roda. E o exducer, que é o diâmetro maior, ele é responsável por impelir esse ar, né, para a voluta, né, e esse ar vai perdendo velocidade e vai ganhando pressão, porque a voluta vai aumentando o diâmetro. Então é por isso que ele funciona como um compressor. E aí nós vemos aqui, né, nós temos tanto para o compressor quanto para a turbina, só que as coisas são no sentido contrário, né? Enquanto no compressor o ar ele é admitido axialmente, né, ele sai tangencialmente aqui para ir para o coletor de admissão, né, para a porta da válvula. Já a turbina ele é admitido tangencialmente para poder movimentar a roda, e a saída dele é radial aqui pelo exducer, né? Aqui observe que é o contrário. Ok? E existe exatamente um termo em inglês, né, que é que define, né, uma quantidade prática aí nessa parte de turbo compressão, que é essa relação trim aqui do compressor, tá certo? Ele é o inducer ao quadrado dividido pelo exducer ao quadrado, multiplicado por 100, a gente tem essa relação trim aqui. Quanto maior esse trim, né, esse inducer maior em relação ao exducer, mais ar vai passar por dentro do compressor, tá certo? Você vai ter um compressor que vai processar mais ar. De forma geral, quanto maior for o trim, mais ar passará pelo compressor. Mas não vamos exagerar, né? A gente não... Isso aqui é um meme na internet, tá certo? Olha o tamanho do tubo compressor aí do rapaz. Isso aqui realmente é uma brincadeira, a gente não vai chegar nunca desse ponto, tá certo? Tem que ter muita paciência nessa hora. E agora eu vou voltar a falar sobre o turbo lag, vou pegar outro meme, né, da internet, que é esse quadrinho aqui, né? Você no seu carro, você pisa no acelerador, ou seja, lança a baladeira aqui, e aí você vai esperar um certo tempo para que você obtenha um resultado. O lag é exatamente esse tempo que a corda vai demorar a esticar, tá certo? E aí, voltando para avaliar aqui, ó, um compressor com uma roda menor, ele vai ter um menor turbo lag, tá? Aquela resposta vai sair mais rápida. Porém, né, a gente viu que ele vai ter menor potência em alta RPM, porque em alta RPM ele não vai conseguir colocar tanto ar ali para dentro do cilindro. E por outro lado, né, o turbo maior, né, vai ter um maior turbo lag e vai demorar mais a responder, porém na final, né, nas altas RPM, você vai ter uma potência maior. E aí a gente viu o trim, né? E agora a gente vai ver um outro parâmetro bastante importante, né? Que é a relação área-raio
da turbina. É a relação entre a área da entrada da carcaça da turbina e o seu raio. Então aqui tem a voluta, né, que vai entrando aqui na turbina. Quando ela toca aqui o perímetro da roda da turbina, aí nós pegamos essa área, né, e dividimos pelo raio, que é a distância do eixo da turbina até o centro da nossa área. Então essa relação é bastante importante para dizer alguma coisa da geometria da turbina, tá certo? Um turbocompressor com uma menor relação área-raio, ele vai acelerar mais cedo e velozmente que um outro turbo com uma relação área-raio maior, se todo o restante permanecer constante. Né? Então, para essa razão, a área ser menor, área-raio, né? Com a área menor, você aumenta a velocidade do ar, do fluido, né? Porque a vazão aí é velocidade vezes área. E aí, aumentando a velocidade, você vai fazer com que a turbina gire mais rápido. E também diminuindo essa área, você vai colocar esse ar também já em contato mais direto com as partes da turbina aqui. Então, essa razão AR, quanto menor, maior a velocidade e menor o turbo lag, né? Bom, agora a gente vai passar a estudar como é que a gente usaria esses diagramas aí que são fornecidos pelos fabricantes dos turbocompressores, né? No caso aqui é um compressor. Observe que o nome do fabricante a gente facilmente vê aqui na marca d'água, né? Fabricante de grande peso, né? Aqui está o nome do modelo, GT2860R. 60 milímetros é o diâmetro da roda da turbina. 55 é aquela relação trim que nós acabamos de ver. E 0,42 é a relação da turbina área-raio. Então está aqui caracterizado esse modelo do compressor aí da Gaia. Então, para a gente ter uma ideia, ó, o eixo X ele apresenta o escoamento de massa de ar. Novamente em unidades inglesas, mas vamos em frente. Libras por minuto. Já o eixo Y, ele apresenta a razão de pressões, aquela que a gente calculou no exemplo anterior, né? O que indica o quanto maior é a pressão na saída do compressor do que na entrada. Uma razão de pressões igual a 2, aquela que a gente calculou lá, indica que a pressão na saída do compressor é 2 vezes a pressão na entrada. 2 vezes a pressão atmosférica, né? Estaria aqui a razão 2, tá? Essas curvas que começam na horizontal e se curvam para baixo, à medida que avançam para a direita, elas informam a rotação das rodas da turbina e do compressor. A gente observa aqui que são números extremamente altos, né? Quase que a gente não acredita. Aqui, ó, 154.000 RPM. Também aqui já está no limite superior, né? Essa área da direita aqui, além dessa última curva aqui, tá? Do gráfico, ela representa uma região de grande ineficiência do turbo, onde a roda do compressor aquece excessivamente o ar quando o comprime. Então, aqui se você fizer a conta, né? Vazão do ar e pressão e o ponto cair nessa região, você vai estar trabalhando com um turbo muito pequeno, que vai ter que rodar muito, e aí ele vai aquecer muito o ar para ter o ganho de pressão que a gente quer. A roda do compressor, nesse caso, é muito pequena e terá de girar muito rapidamente para produzir o aumento da potência esperada. Já o limite à esquerda, essa linha aqui à esquerda, é chamado de surge line, e deve-se evitar ao máximo rodar o turbo à esquerda desse limite, pois é muito prejudicial ao turbo e pode levá-lo a uma quebra prematura. A roda do compressor é muito grande e não haveria energia suficiente no fluxo do escapamento para girar a roda com rapidez suficiente para gerar esse impulso viável. Então ela ia ficar ali naquele, né, vai e volta, o que caracteriza o surto, né?
Surto é a situação em que o compressor comprime mais ar do que o motor pode engolir, o que causa uma reserva de ar na admissão e, na verdade, cria ondas de pressão de fluxo reverso que podem ser muito prejudiciais ao turbo. Deve-se evitar o surto a todo custo. Então nós vamos fazer um cálculozinho aqui como se a gente fosse dimensionar um tubo para um determinado motor, tá? Vou começar a introduzir alguns parâmetros para a gente conseguir fazer isso. Então, ó, atmosfera padrão, também em unidades inglesas, né? A densidade do ar é igual a esse número aqui em libra por litro. A eficiência volumétrica do motor que nós vamos trabalhar é constante e igual a 95%. As perdas de pressão no intercooler, tubos e filtro de ar, nós vamos desprezar. É uma aproximação, né? Uma simplificação que a gente está fazendo aí. Então, para a gente calcular a vazão em massa de ar, né, nós vamos pegar a densidade do ar, multiplicar pelo volume deslocado do motor, pela RPM dividido por 2, pela eficiência volumétrica e pela razão de pressão. Com isso a gente vai ter a vazão em massa de ar. Esse número 2 aparece aqui porque nós estamos tratando de um motor de 4 tempos, né? E aí nós temos 2 revoluções a cada ciclo. Por isso que a gente tem que dividir por 2 a vazão em massa de ar ao longo do tempo. Ok? Fazendo só uma comparação aqui, uma confirmação, nós vamos ter aqui densidade do ar, quilograma por metro cúbico, volume deslocado, metro cúbico, velocidade angular, 1 sobre segundo, e aí no final, isso aqui é adimensional aqui também, nós vamos ter realmente vazão em massa, quilogramas por segundo. Aí agora, vamos verificar como esse tubo se comporta, esse tubo aqui se comporta em um motor de 2,3 litros de cilindrada, rodando a 6.000 RPM, para produzir 10 psi, né, psi manométrico de boost. Então vamos lá. A razão de pressão, agora em vez de ser 14,7 como a gente usou, né, vão ser os 10 psi que ele quer aqui, tá? A gente soma com a pressão atmosférica e divide pela pressão atmosférica, nós vamos ter uma razão de pressão de 1,68. Então, como aqui na ordenada a gente tem a razão de pressão, 1,68 seria algo em torno disso aqui. Seria 1,75. Marcamos aqui o ponto. E aí, a vazão em massa, nós vamos calcular agora com aquela equação que nós mostramos. Densidade do ar, volume deslocado, 2,3, RPM, eficiência volumétrica e razão de pressão. Deu uma vazão em massa de ar de 29,12 libras por minuto. Como aqui o gráfico está em libras por minuto, 29,12 está aqui. E aí, o nosso ponto, né, deu exatamente naquela área onde não é desejável que a gente funcione com o nosso turbo, né? O turbo nos parece pequeno, vai ter que girar com uma velocidade muito alta para poder produzir o ganho de pressão, tá certo? Então, esse tubo aqui não está muito adequado para a nossa aplicação. E aí a gente vai escolher um turbo, né, um pouquinho maior. Esse tinha 60 de roda, tem 71 aqui. O trim 56 e aumentou aqui a razão também, a R para 0,50. Fazendo as mesmas contas, né? 1,68 aqui, 29,12 aqui. A gente observa agora que o ponto de operação aqui, né? Ele está bem mais próximo aqui da zona de maior eficiência. E aí esse tubo aqui seria bem mais adequado para a gente trabalhar, né? Para essa situação que a gente almejou aí, tá certo? Então isso aqui, ó, só uma triscadinha, né? Uma forma bem rápida da gente ver como é que a gente faz esse dimensionamento do tubo para a nossa aplicação, tá certo?
Aqui a gente tem que ter cuidado também de, numa certa hora, ele não trabalhar nessa área de surto aqui, né? E aí, para você também, né? Seu tubo comprimir muito, aumentar muito aquela razão de compressão, de pressão, né? E aí você, se o seu motor já tiver uma alta taxa de compressão, fatalmente vai acontecer detonação e isso não é desejado, né? Então, existe um device, né, um equipamento para fazer o controle do tubo compressor, né, exatamente para você não atingir essas altas pressões que vão danificar o seu motor. Né. Isso aí, quem é responsável é a válvula wastegate. Ela permite uma parcela do fluxo de gás escape, né, que uma parcela do fluxo de gás escape, de escape, né, escoe por uma passagem, que seria o bypass, ó, né, a turbina vai ser alimentada aqui, né, tangencialmente, certo? Mas aqui você vai ter uma válvula que vai abrir um bypass aqui, para que a quantidade toda de ar não acione a turbina. Ele deu uma liberada aqui, né, para diminuir o esforço de compressão. Né? Isso permite a compressão de bastante ar para o motor, sem forçar as rodas do turbo a girarem a plena velocidade todo o tempo. Normalmente a wastegate encontra-se fechada abaixo de um certo nível de boost. Ultrapassando esse nível, ela abre lentamente para controlar a quantidade de pressão que o compressor gera. Nesse caso aqui, a gente está vendo uma válvula de acionamento mecânico, né? Por meio de uma panelinha de vácuo aqui, ó, que está conectada aqui diretamente, sentindo a pressão aqui do coletor de admissão. Aqui tem um diafragma de borracha que vai puxar essa haste quando a depressão aqui for suficiente, para ela abrir aqui o bypass para liberar essa passagem do gás de escape aí para fora. Com o avanço da eletrônica, né, aí surgiram, né, vários sistemas com solenoides e tal, para garantir que esse controle seja bem mais refinado. Né? Tem aqui a panelinha de vácuo, mas você tem solenoides aqui para direcionar essa pressão e atuar de uma forma bem mais eficiente. Então a gente viu aqui, né, os cálculos envolvidos com a queda de temperatura através do intercooler, eles são muito complexos, né, devido à natureza da geometria do equipamento e depende de parâmetros como comprimento de aletas, espessura, material da tubulação, resistência térmica de paredes e outras influências que tornam o resultado dos cálculos bem imprecisos. Né? Cansei até de ler aqui esses parâmetros, você vê que é um negócio que não é muito preciso, né? O cálculo da transferência de calor em trocadores de calor do tipo ar-ar, né? Ok? Então, para escolher um intercooler, o melhor é pegar o maior que caiba dentro de sua área de trabalho, no interior do compartimento do motor. Quanto maior, mais resfriar ele vai, né? Os intercoolers maiores podem remover mais calor e normalmente apresentam uma menor queda de pressão ao longo do percurso do ar, permitindo ao turbocompressor executar menos trabalho para chegar na mesma pressão no coletor de admissão. É bom lembrar que quanto mais volume o intercooler tenha, mais ar deve ser recolocado quando o boost aumenta. Leia-se aumento do turbo lag. Né? Vamos evitar essas coisas de novo, não é isso? E aí, o posicionamento do intercooler, ele pode ter três opções, né? No topo, frontal e lateral. Ok? São localizados no topo, né, acima do motor, e usam uma abertura no capô para direcionar o ar sobre o intercooler. Permite a instalação com pequena tubulação, o que contribui para diminuir o turbo lag. O frontal, né, você já quer uma tubulação maior, aumentando o turbo lag, né? E o lateral, quando você não tem disponibilidade aqui, né, restrições do espaço, aí você também tem a má influência de trazer um aumento no turbo lag, né? E aí, precauções da instalação da tubulação do intercooler, né?
Quanto maior o diâmetro da tubulação, menor a restrição ao escoamento, menor perda, né? Porém, maior é o volume. Usar o mínimo de curvas possível e construí-las com o maior raio permitido, para evitar perdas acentuadas. O objetivo é permitir que o ar escoe o mais facilmente possível, sem aumentar muito o volume, né? O que aumenta o turbo lag. E dessa forma a gente terminou aqui mais uma aulinha, só informações aí básicas sobre turbocompressores. Eu estou mostrando aqui o site, né? A página da Garrett, que é um fabricante, né? Multinacional aí de turbinas, né? Turbocompressores, e realmente eles, na sua página, eles primam, né, por trazer conhecimento assim a respeito do material que eles produzem. Então eu não faço a mínima questão de indicar esse site aqui para quem queira se aprofundar mais nesse conhecimento aí de turbocompressão, ok? E ao mesmo tempo eu peço que vocês se inscrevam, compartilhem, comentem, apertem o like, né, para ajudar a gente nessa tarefa de difundir conhecimento aí de motores de combustão interna. Vem mais por aí, muito obrigado.